como o fracasso do Superman pode ajudar você a não fracassar nos seus projetos de software. A motivação para esse conteúdo são os 3 aprendizados que eu particularmente tive ao assistir esse filme e acho que podem ajudar bastante você. São 3 aprendizados que eu coloquei no mapa mental aqui de apoio a esse conteúdo e, novamente, se você se interessar por esse material de apoio, basta você responder o NPS desse vídeo aqui, especialmente ficando até o final, consumindo todo o conteúdo, engajando com ele, porque nesse canal aqui eu ajudo você a se tornar e se manter como gestor de projetos de software altamente organizado, produtivo e realizado. Então não deixe de engajar com esse conteúdo. Você acha que não, mas o seu like vale demais, o seu comentário também. Olha, vocês não têm noção o quanto vale para mim quando eu vejo alguém vindo aqui deixando um comentário, poxa, gostei demais, ou a pessoa vai lá e comenta alguma coisa que contribui para o conteúdo ficar ainda melhor. Então, uma coisa que eu refletia, né, há algum tempo atrás, é, poxa, por que será que o índice de views é tão menor do que o índice de likes, que é muito menor do que o índice de comentários? Então, eu vejo que, pô, faz parte, as pessoas assistem o conteúdo, não engajam, e aí o que eu comecei a fazer para, digamos assim, tentar meio que por superstição melhorar aqui o canal nesse sentido? Eu comecei a comentar nos vídeos das pessoas, comecei a dar like, porque eu acredito muito naquilo, né? Não adianta eu cobrar dos outros o que eu não faço com outras pessoas. Então eu comecei a me questionar, será que eu deixo like? Será que eu comento nos conteúdos das pessoas? E, assim, se as pessoas não comentarem, não deixarem like, eu pelo menos estou fazendo a minha parte, que é pedir aqui para você o seu engajamento, se você acha que esse conteúdo merece. E também estou fazendo isso em canais e conteúdo de outras pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Vou passar aqui por cada um dos aprendizados, vou destrinchar eles e aí você depois me diz aí nos comentários se você teve uma perspectiva diferente, né? Porque uma das coisas que eu acho mais legais sobre aprender com filmes é você ver um filme, ver uma série e você tem coisas que te marcam, você aprende de uma determinada forma, porque tudo você consegue trazer para o seu contexto. Mas o que é mais legal especificamente com isso é que eu tive esses 3 principais aprendizados. Às vezes você que assistiu o filme teve outros. Então, se você deixar um comentário aqui com a sua visão, se você se identifica com esses aprendizados, vai ser muito bacana, porque os aprendizados aumentam, né, nessa comunidade de profissionais de tecnologia que constrói uma sociedade melhor, com melhores práticas de gestão. Vamos lá então, olha só. O primeiro aprendizado é que o Superman ele sofre a primeira derrota pública dele, então o filme já abre assim, né? Então, olha, esse filme aqui tem spoilers, caso você não tenha assistido ainda o filme do Superman, saiba isso. Então ele sofre a primeira derrota pública dele, e aí tem aprendizados que a gente pode derivar disso, eu vou abrir aqui com você. Sem o Krypto, o Superman provavelmente morreria muito rápido, né? Krypto é o cachorrinho ali que ajuda ele. E o terceiro é, o Superman é vilanizado por querer ser bonzinho demais. Então vamos agora abrir cada um desses pontos. Eu vou abrir aqui para seguir o conteúdo, mas eu vou voltar, a não ser que eu queira dar alguma ênfase específica, né? Então, o Superman sofre a sua primeira derrota pública. E, poxa, é o Superman, né? Sofrendo uma derrota pública. E o que você às vezes pode refletir aí sobre o seu projeto de software? Bom, você talvez ache que você é um Superman, digamos assim, ou que a sua equipe é invencível, que vocês fazem todos os projetos de software e acabam dando certo. Aquilo nunca é perfeito, nunca é 100%, né? Eu particularmente não acredito que é possível fazer um projeto de transformação tecnológica e dar tudo bem, mas você acha que, tá, digamos assim, tá seguro aqui, né? Então, eu acho que, historicamente, eu consigo vencer na maioria dos projetos que eu faço. Mas aí é por isso que eu trago para você essa reflexão. Olha só, o que é vencer em um projeto de software? Muitos acreditam que entregar a funcionalidade pedida é vencer. Mas isso é só o mínimo, você entregar uma aplicação, né? Derrotar o inimigo não significa vencer a guerra, tá? Então, em projeto de software, o que acontece? Derrotar o inimigo é entregar uma aplicação. Então, o cliente pediu um sistema que faz X coisas, você vai lá e entrega esse sistema para ele. Mas vencer a guerra é entregar a aplicação dentro das 7 restrições, que são essas aqui, e aprender nesse processo, tá? Então, poucas pessoas fazem isso. As pessoas estão focadas, não, olha, atrasou, gastei mais horas, custou mais, não tinha tanta qualidade, a gente ficou muito submetido a riscos, não sei se gerou impacto de negócio e a galera trabalhou demais, não teve sustentabilidade nenhuma. Dando um exemplo, né? Tem várias formas de você olhar para a sustentabilidade, mas você quebra tudo isso aqui
e aí você entregou a aplicação, você acha que, nossa, deu certo. E, na verdade, nem tanto, né? Você perdeu muita oportunidade por fazer meio que na loucura. E o Superman, ele até conseguia derrotar o inimigo, porém, como ele não tinha uma tática de batalha muito clara, às vezes demorava muito, né, para derrotar o inimigo. Ele não aprendia no processo, por exemplo, usando equipamentos tecnológicos ali do Lex, né? Então vocês vão ver durante o filme que o Lex, ele aprende com a luta do Superman, e ele até cria ali uma forma, digamos assim, inteligente, né, de derrotar ele, que é o que causa a primeira derrota pública dele. E em função disso, ele acabou, vou corrigir aqui o texto para você que vai pegar material de apoio, então ele acabou sofrendo a primeira derrota pública. Como ele não tinha uma tática, não aprendia no processo, ele acabou sendo derrotado porque uma outra pessoa ali, o vilão dele, no caso o Lex, que tinha tudo isso, usou isso aí para derrotar ele, né? Então, pensa sobre isso, tá? Então, as pessoas acabam confundindo o que é uma entrega bem-sucedida. Sim, elas confundem. Confundem o quê? Funcionar o software. Ó, entreguei, o sistema está funcionando, com gerar valor. Então, assim como o Superman achava que derrotar o vilão bastava, o gestor às vezes acredita que entregar é o suficiente. E não é. Por mais que às vezes a sua empresa esteja cobrando entregar o produto, isso vai ter um custo caro na sua carreira como profissional no longo prazo, tá? Quais tipos de fracasso existem? Então, vamos focar nisso, ó. Um fracasso importante é falhar em entregar valor estratégico, né, com descontrole das variáveis-chave. Então, olha, se você perder o controle disso aqui, é uma forma de você fracassar. Por que dominar essas 7 variáveis é importante? Porque elas garantem previsibilidade, sustentabilidade e reconhecimento, né? É o que evita a sua derrota pública, tá? Então, às vezes, você nem está se sentindo derrotado, isso é um ponto muito importante, porque às vezes a sua empresa não tem maturidade para isso. Se você chegar ali no seu líder e falar, olha, vamos controlar essas 7 variáveis aqui com um método, o cara fala, não, pô, aqui a gente entrega o que o cliente pediu e não tem problema se estourar o prazo, se a gente estiver submetido a muito risco, se custar demais, o problema do cliente. Se ele ficar mudando, o problema dele. Então, esse que é o ponto, né? Você, às vezes, não está sofrendo uma derrota pública porque o seu ambiente nem tem maturidade que isso é ruim. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu espero que você, a partir desse momento, já comece a se conscientizar disso, né? Ser substituído por alguém com mais domínio de método, isso é um problema também. E não conseguir comprovar resultado de negócio. Então, aqui são alguns exemplos, né, de fracassos que podem ocorrer no seu projeto de software e que eu acho que esse vídeo aqui, esse conteúdo especialmente, pode te ajudar a minimizar. Porque eu não quero que aconteça como ocorreu com o Superman no seu contexto profissional. Não quero que o seu contexto profissional te leve a uma derrota pública, eventualmente você perder o emprego, você ser mal avaliado aí pelo seu cliente, né? Caso você faça serviços aí para clientes fora da sua empresa ou pelo seu chefe, enfim. Se você eventualmente é um gestor de área de negócio, precisa transformar a sua área com eficiência e eficácia, quero que você tenha algum nível de sucesso e não tenha uma derrota com algum desses exemplos, né? Então esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é, sem o cripto, o Superman provavelmente morreria rápido. E isso é uma verdade muito importante. Fazendo uma observação, né? Quando eu vi o trailer do filme, eu falei, nossa, esse cachorro aí, eu achava que ele seria, digamos assim, apenas um alívio cômico, mas não, ele é muito importante mesmo, tá? Então, qual o maior benefício de você, por exemplo, aplicar um método de gestão como o GHS, tendo ajuda, né? Porque o GHS é um método que não é apenas uma série de vídeos ali. Hoje, se você entrar no programa, talvez no futuro a gente libere o programa sem a consultoria, sem o serviço de apoio junto, mas hoje, se você entrar, você não vai ter só os vídeos, você tem um onboarding, então, né, é feito um diagnóstico profundo do seu caso. Aí, a partir desse onboarding, você tem um direcionamento de quais partes do método você precisa adquirir competência para implantar e gerar resultado mais rápido. E depois tem uma análise de sucesso com acompanhamento, né? Então, qual é o maior benefício de você aplicar um método de gestão como o GHS? Justamente você poder medir, corrigir e mostrar o valor estratégico, né? Igual o Superman com a ajuda do cripto. Então, o Superman com a ajuda do cripto, ele fazia o quê? Não morria. Mas você, com essa capacidade de medir o desempenho, de você corrigir o desempenho e mostrar valor de forma estratégica, não simplesmente pela ótica da aplicação, você fazer isso com suporte pode ser
a diferença entre a vida e a morte, né? O sucesso e o fracasso. A vida e a morte no caso do Superman, o sucesso e o fracasso no caso do seu contexto profissional. E aí você talvez esteja se perguntando, especialmente se a sua consciência para esse tipo de problema ainda não for tão elevada. Poxa, por que não fazer só o básico, que é tipo Scrum solto e entrega corrida, é o adequado? Porque isso vira bagunça disfarçada de agilidade, né? E ao longo do prazo, sua equipe acaba sendo afundada com você. O que é o Scrum solto? É, digamos assim, olha, aqui a gente planeja sprints, ou seja, cada 2 semanas define o que vai ser feito, e o resto a gente vai tratando no Gogó aí, na ferramenta de arrastar cartão, entendeu? Não tem um método, as pessoas falam que rodam Scrum, mas não leram o Scrum Guide, falam que tem PO, que tem, digamos assim, Scrum Master, mas as pessoas nem sabem direito o que é isso, sabe? Então, é muito comum essa visão de, aqui a gente roda Scrum, aí você começa a aprofundar e eles não seguem muito o método, né? E seguir o método à risca significa que é bom? Não, às vezes o método precisa ser adaptado, mas é por isso que, por exemplo, o GHS, que é o método que eu entrego para os meus alunos, ele mescla Prince2 Agile com Scrum e diversas outras abordagens para que você tenha uma abordagem mais completa e mais robusta, né? Não fique só definindo o que vai ser feito a cada 2 semanas e acaba tendo muito problema, né, com isso. E por onde que você começa a resolver isso? Buscando uma ajuda, né? Então, às vezes você não quer a minha ajuda, você quer a ajuda de outra pessoa. Poxa, vai lá, lê um livro, veja um vídeo, faça um outro curso. Eu tô falando aqui que eu gostaria que eu tivesse a oportunidade de te ajudar, porque eu ajudo outras pessoas, vejo o resultado, eu ajudo pessoas, empresas. Então, se você me der a oportunidade de te ajudar, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas o vídeo aqui é sobre a importância de buscar ajuda. Então, assim como o Crypto ajudou o Superman, eu acredito plenamente que ninguém consegue nada sozinho. Então, até mesmo o conhecimento que você tem hoje, que eu tenho hoje, só foi possível porque eu busquei ajuda, né? Então, a ajuda não é simplesmente ir lá bater na porta de alguém ou fazer alguma coisa e falar assim, fulano, me ajuda aí. Não, se você buscar conhecimento, você está buscando ajuda de uma forma indireta, né? Então, o ponto é, comece buscando ajuda, porque o Superman sobrevive com a ajuda do cripto. E você também pode buscar mentoria, ferramenta, método para que você seja mais organizado, produtivo e realizado como gestor de projeto de software. E o terceiro ponto é que o Superman ele é vilanizado por querer ser bonzinho demais. Então, o que ocorre se você não focar nas 7 variáveis apenas em satisfazer o cliente? Porque é muito comum, não, a gente entrega o que o cliente pediu e aí você acaba querendo ser bonzinho demais para evitar conflito, né? Você pode virar o herói bonzinho vilanizado. Só que você fica sobrecarregado, sem apoio e com uma equipe desorganizada, sendo criticado mesmo com boas intenções. Então, você entender que, por exemplo, uma mudança deve ser questionada, porque você vai impactar na variável de risco, que você vai impactar na variável de benefício, e você consegue estruturar um método para mostrar para o cliente o quanto isso é importante, não simplesmente falar, não vou mudar aqui o que você está pedindo porque vai atrasar. Não, não pode ser vazio, tem que ser com método, tem que ser com processo, entendeu? Então, às vezes você opta por falar sim para o cliente e acaba sendo bonzinho demais, não é nem também só porque você quer ser bonzinho, ou porque você não quer, como que eu posso dizer, entrar em conflito, é porque você não tem método para lidar com isso. Você não sabe o que é o princípio, talvez, de gestão por exceção. Você não sabe criar um relatório de exceção, que é basicamente um relatório que, olha, está acontecendo isso aqui com o projeto, eu entendo que as causas para o desvio em todas as variáveis são essas, submete a diretoria do projeto, e aí consegue uma forma de começar a gerenciar em termos de exceção, ou seja, o projeto vai ter um novo prazo, uma nova tolerância a riscos, vai mirar em outros critérios de qualidade, outros benefícios, entende? Você precisa de processo para isso. E você precisa como criar esse processo? Se você achar que faz sentido, com a minha ajuda, com a ajuda de alguém que pode te orientar, tá? Então, se você não focar nessas 7 variáveis, você pode ter problemas. Você vai apenas ficar sendo ali como uma pessoa bonzinha, mas como o Superman também tentou ser bonzinho demais, ele acabou se lascando, né? E onde os gestores mais erram? Eles erram ao focar em entender o cliente sem método, tá? Olhando para mais satisfação, tá? E querendo ser bonzinho, sem olhar para qualidade, risco, benefício e resultado final aferível. Porque é muito desconfortável você virar para o cliente e falar assim, olha só,
estou criando esse sistema para você, por exemplo, né? Estou criando essa transformação tecnológica, mas nós precisaremos pensar em uma fase do projeto para aferir se você conseguiu receber essa aplicação, usar o seu contexto e mudar os indicadores-chave que foram definidos lá na concepção. Você está tirando o cliente da zona de conforto. É muito mais fácil para você falar, cliente, pega aí o sistema, usa, e aí o problema é seu. Se você planejou errado, se você pediu o que não deveria, se você não vai ter suporte da empresa para usar, se o seu funcionário não quiser usar direito, o problema é seu, tá? Você está sendo, por um lado, bonzinho, porque você não está criando conflito, no sentido de, olha, eu vou aí verificar se você fez o dever de casa? Tá, mas você não está sendo responsável, você não está sendo produtivo. Por quê? Porque entregar a meta de negócio é a finalidade de qualquer projeto de software, né? Então, os gestores erram muito nisso. E como melhorar a sua gestão se você está, às vezes, sobrecarregado? Para mim, o que é mais fácil é ser bonzinho. Por quê? Porque você está sobrecarregado. Então, como que você vai criar toda essa melhoria, criando método, etc? Poxa, se você implementa uma rotina mínima, com foco nessas 7 variáveis, pequenas práticas já mudam o jogo para você. Ah, não, Agostinho, eu não quero fazer um curso, não quero fazer uma mentoria. Sabe o seguinte, você vai evoluir pouco, tá? Então, assim, não tem como. Qualquer resultado que você não alcançou ainda é por um conhecimento, uma competência que você ainda não desenvolveu. Simples assim. Quem está falando isso para você, apesar de ser eu nesse momento, eu aprendi com quem? Com quem eu li vários livros no passado, que foi, por exemplo, o Vicente Falcone. Ele fala muito isso. Se uma empresa está aqui e ela precisa ir aqui, a única resposta possível é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já faria. Então, se você não quer, por exemplo, a minha ajuda para levar você para um outro nível, para você não ficar só sendo bonzinho, dizendo sim para o cliente, pensa nessas 7 variáveis aqui que estão no material de apoio. Olha, como que eu posso controlar melhor isso? E aí a sua inteligência vai, de alguma forma, fazer acontecer. Pensa num processo, pensa num método, né? Então, assim, pequenas coisas já podem mudar muita coisa do que você faz, mas sabe, para você ir mais longe, você precisa, como o Superman teve a ajuda do cripto, pedir também, né? E como usar o método GHS nesse contexto? Então veja só, para você evitar ser vilanizado por ser bonzinho e falar assim, não, gente, agora a gente vai seguir um processo. Usar o GHS como base para sair da postura de bombeiro. Então você sai dessa postura de apagar incêndio para um líder estratégico que previne falhas, mede impacto e foca em resultados sustentáveis. Você precisa de processo para ciclo de vida. Vou falar aqui para você, ciclo de vida para benefícios, produtos e status. Quando você começar a implantar governança para isso aqui, as pessoas vão começar talvez a não gostar muito de você. Só que você quer ser bonzinho como Superman e acabar perdendo o controle, acabar às vezes sofrendo a sua primeira derrota pública, ou você quer fazer por onde e ser de fato um gestor de projetos de software altamente organizado, produtivo e realizado. Então, eu convido você para essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe o seu like, que você deixe o comentário. E eu tô, com esse vídeo aqui, estreando uma nova playlist no canal. Então, eu vou colocar ele numa outra playlist ali, chamada Aprenda com Filmes e Séries. E sempre que eu ver um filme, sempre que eu ver uma série, e eu acho que pode te ajudar, eu vou fazer um conteúdo específico para isso. E se você quer mais conteúdos como esse, comenta aqui, porque você acaba aprendendo com o filme, pela minha visão. Você tem uma recomendação de filme e pode assistir também e ter os seus próprios aprendizados, tá? Então, novamente, se você gostou, não deixe de engajar. E se você quer a minha ajuda para que você se torne um gestor de projeto de software fora da média, que consegue organização, porque você tem método para tudo, você consegue alcançar as metas de negócio, as suas metas pessoais e se sentir realizado nesse processo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, agostinho.com/links, e veja as diversas formas que eu posso te ajudar. Você pode já ir direto no GHS, né, e comprar a mentoria para que a gente comece desde já esse processo aí na sua carreira, ou você pode pedir uma sessão estratégica, eventualmente, se você tem dúvidas se é para você ou não. Você pode se inscrever nas lives semanais, enfim, existem várias opções. Clica ali no agostinho.com/links. Eu espero te ver em breve. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.